e falar sobre outro relato, os dois aqui são gêmeos. Tem, em relação à aura dos dois, ela é parecida? Não, é diferente porque são pessoas diferentes, embora o corpo seja igual. Agora, os gêmeos... O que dá pra falar desses dois bostinhos aqui? Os gêmeos, como eles têm um corpo oriundo de um útero só, a sensibilidade dos dois, um para outro, é grande. A nível de pensamento, de energia. Agora, a personalidade dos dois... totalmente diferente? É diferente porque são pessoas diferentes. Tá? Agora, o corpo deles é parecido, então a sensibilidade no corpo pode ser parecida. Agora, a sensibilidade de alma é de cada um, porque são diferentes, né? Entendi, mas dá pra saber qual deles é que é mais... Olha, a tua aura dilata muito. Aquela sensação que eu falei de parecer que tá crescendo... Ele não tava aqui, eu acho. Ele não estava aqui, né? Não. A sensação que muitos médios têm de passar energia, ter a sensação que as mãos ficam grandes, no teu biotipo, a aura tua tende a crescer. Você tá deitado, parece que você tá ficando grande, tá? Ou não consegue se mexer e, de repente, durante o sono. Ele não estava aqui na hora. Não estava. Tá? Tá? A sensibilidade tua não é essa. A tua aura, ela expande mais para fora. A dele, ela contrai mais para dentro. A tua sensibilidade para sentir coisa é maior, mas a concentração dele é maior do que a tua. Quer dizer, são características ele foca melhor aqui, mas ele sente mais. Você é diferente, né? Não é pelo fato de ser gêmeos. E eu que só me arrebenta, que fica só... não acho que tá ruim, não. Não acho que tá ruim. Outro relato que eu ouvi dizer, isso já não foi uma pessoa que me contou, foi algo que eu li. Mas o pessoal tá mexendo com algo, acho que a ver com Goetia, não sei, também eu sou bem... Goetia ou Goécia, né, o nome? Eu sou bem leigo, já deu pra perceber. E ele tava fazendo alguma coisa referente a espírito... Qual é o nome? Espírito servidor. Que era um espírito ele é meio que uma criação de um espírito. Tá, já entendi. Não é tem o livro de São Cipriano? Eu não sei, não tem relação com isso, não. Não tem relação. Não, é uma relação, é um espírito para servir a ele, tal. Aí que acontece? Ele foi fazer esse gueriguer, essa bababã. Aí ele se arrebentou. Porque ele falou que, do nada colou 2 espíritos nele. Segundo ele, eram espíritos e tal. E ele só via esses espíritos quando ele sentava na cama, de frente pro espelho, assim. E ele via esses espíritos. E aí, ele começou a ir em centro de Umbanda, sentou aqui tentando tirar aquilo dele, né? E não conseguia tirar. Ele falou que teve até uma vez que ele foi no centro e tal. Ele saiu de lá mais leve e falou, saiu. E ele tava descendo as escadas, ou subindo, não sei, pra ir embora do centro. E o espírito no ouvido dele chegou aqui e falou, você sabe que a gente tá aqui ainda, né? Pra ele. E ele tava desesperado tentando tirar. E aí nesse meio tempo, ele descobriu que na verdade não eram espíritos. Eram pessoas que meio que se projetavam pra sugar a energia dele. Caramba. E acho que ele abriu meio como se fosse um portal e as pessoas conseguiram se alocar. São várias possibilidades, tá? Quando se fala um servidor, é uma coisa que vem desde a magia antiga até do Tibete, da pessoa criar uma forma mental duplicada dela mesma e animar com a vontade dela para uma determinada finalidade. Então, na verdade, não é uma criação de outro espírito. É criação dele, um duplo negativo criado pela mente e animado por uma intenção. Isso é criar o servidor, uma forma mental. Ele foi fazer isso, estava olhando no espelho para criar a ideia do duplo mais forte. Não é que o espelho rebate a luz, que o espírito não rebate a luz, ele não vai ver mais mentalmente. O que acontece? Semelhante atrai semelhante. Quando ele começou a fazer essa prática, é como se veja, ele está tentando criar um duplo. É como se ele criasse uma cisão na mente dele, uma divisão de personalidade. Então ele abriu uma brecha nele mesmo, ele fragmentou a mente dele e alguma coisa veio. Esses 2 caras que estão lá, são várias possibilidades. Primeiro, 2 espíritos obsessores e que diziam para ele que eram pessoas projetadas para confundir ele. Ou segundo, 2 pessoas que estavam dormindo fora do corpo, sugando a energia dele. São várias eles tinham consciência, era uma menina e um menino, ele falou, uma mulher e um homem que faziam isso. E aí ele, lembra que eu mandei essa história na época? Lembro. Acho que ele ficou uns 6, 7 meses nessa... É uma obsessão, com nessa certeza. História. E aí parece que em algum nesses fóruns que existe hoje em dia na internet, ele leu que o correto seria ele não dar mais atenção para os espíritos, porque eles estavam se alimentando justamente da atenção que ele dava. Isso que é sugerir. Eles ficam jogando ideia para você ficar no clima, você dando atenção a uma energia. Então, é o que eu sempre aconselho. Você saiu na rua, você está vendo algo ali, continua prestando atenção na rua, porque a preferência é tua que você está encarnado. Então, eu posso ver uma entidade e não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui. Muitos espíritos sugam a energia da atenção. Por isso, tenta chamar a tua atenção, eles usam sugestão mental, ondas de medo,
para sugestionar você. Muito espírito obsessor chega e fala, vou fazer a sua vida dar para trás. Ele não tem esse poder, mas ele sabe que se a tua autoestima cair, ele te domina melhor. Tem muito de sugestão. Então o lance é irradiação de luz, a personalidade aqui feliz, quer dizer, autoestima para cima, concentrar num objetivo positivo que não tenha vibração. Por exemplo, toda a energia que ele gastou para tentar fazer um duplo antes, e a finalidade disso, por que ele não gastou essa energia para ajudar um orfanato, cacete? Ajudar. Então, o lance todo é aonde você linka a sua energia. Tem muita parada também do egoísmo, a parada do cara querer mexer com o que talvez não conheça. Exatamente. Porque assim, eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe mexer com magia em si. Sim. Certo? Sim. Então, quando você aprende qualquer coisa mínima que seja, você já acha que você tem um superpoder a mais. Eu acho que deve ter sido um caso desse. Eu acho que ele achou que talvez tinha um superpoder a mais e falou, cara, já vou querer algo, já vou tentar algo. E aí dançou. Felipe, uma coisa é o despertar da paranormalidade, que é o conjunto de potenciais. Outra coisa é o despertar da consciência. Alguém pode estar interessado em despertar uma capacidade e não a consciência. E tentar usar a capacidade para coisa egoísta. Então, o mais legal é quando você estuda a parte espiritual, consciente do potencial, mas educando ele com a tua consciência. Que aí você vai levar aquilo para algo positivo. E outra, alguém com profundidade nessa área jamais vai fazer o mal ou manipular qualquer pessoa com abuso de poder sobre o outro, porque ela sabe que karmicamente a coisa volta para ela. Então, se alguém faz isso por um motivo leviano, paga um preço terrível. Wagner, na verdade tudo é energia, né? Se você leva energia negativa, isso vai voltar. Positiva é a mesma coisa, que nem você falou. Se ele estivesse fazendo uma coisa melhor, nada disso teria acontecido. Não teria acontecido. O lance é a tua intenção vai te calibrar para uma sensibilidade e um tipo de energia. Vocês estavam comentando, né? Me veio uma lembrança na cabeça que eu até comentar pro Felipe. Eu tenho um pensamento assim comigo, que as coisas só acontecem quando você dá bola. Então se você não dá bola, você não pega essa energia. Uhum. E aí, tava falando dessa questão espiritual, trabalhava numa loja, eu era o primeiro a abrir. E era tudo escuro e a gente tinha que ir primeiro pra ligar as luzes, tudo tal. E aí a outra mulher que vinha quando eu tava de folga, ela sempre falava, cara, eu morro de medo. Aí eu sempre falava assim pra ela, se você demonstra que você tem medo é quando eles aparecem. Pra explorar o medo. Aí, nossa, cara, a mulher falou assim, nossa, a mulher me xingou pra caramba e falou, depois que você falou isso eu fiquei com mais medo ainda porque eu penso toda hora. E outra coisa, às vezes a pessoa, ela tem condicionamento de infância, cara. Repara bem. É muito social também. Uma criança quebrou um copo. Aí a mãe fala assim, se quebrar a outra, a cuca vai te pegar. A cuca é invisível, cara. Começa um medo de escuro, de invisível. Então isso extrapola quando a pessoa é adulta. Às vezes a religião também pode implantar esse medo, fazendo com que a imaginação da pessoa exacerbe, dela achar que tem algo ali, não tinha nada. Então, e o escuro suscita o medo do desconhecido, que é um medo basal. Aí a imaginação faz o resto. E mesmo se tiver também segue. E se tiver algo ali, não é porque está escuro ou claro, é pela sintonia. Exatamente. Senão não teria obsessor durante o dia. Sim, com certeza. Existe alguma forma da pessoa que quer começar a fazer uma projeção, começar a trabalhar em relação a isso? Então assim, a pessoa que nunca fez mesmo e quer começar a fazer uma projeção sobre o tema. Não tem como você entrar numa área dessa sem você se calçar com informação, porque senão você fica à mercê de mitos, ignorâncias e medos. Estuda toda a área, tem 5 ou 6 livros que são a coluna mestre daquela área. Tipo assim, você não avança muito se não ler aqueles clássicos daquela área, né? Na área de saída do corpo tem alguns livros que são base. Lá no meu site, que é o ippb.org.br. Repete, ippb.org.br. Tem uma seção de bibliografia de livros para a pessoa aprofundar e uma seção de download de livro gratuito para a pessoa baixar. Legal. Não se pode entrar numa área dessa sem estudo. Tá, e tem gente que tem medo de fazer uma viagem astral e projeção astral é a mesma coisa. Mesma coisa, é questão de nomenclatura. Tá, então a pessoa tem medo de fazer uma viagem astral e não voltar. Não existe isso, tá? É o seguinte, você está interpenetrado aqui. Quando você sai do corpo, a aura espicha filamentos que mantêm o corpo astral ligado ao físico. Esses filamentos formam um feixe energético que a tradição ocultista chamou de cordão de prata. A Sara estuda o assunto. Cordão de prata é uma expressão que vem do Eclesiastes da Bíblia,
onde o pregador possa até dar onde está. Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. O pregador da Bíblia fala que na hora da morte rompe-se o cordão de prata, o espírito vai ao céu e o corpo à terra, significando que havia um elo que conectava um com o outro. Então, séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata esta ligação. Mas não é um cordão, e muito menos de prata. Como brilha, ele lembrou do brilho da prata por analogia. E cordão no sentido de algo que liga duas partes. Sim. Então, o nome acabou pegando na literatura do tema, e aí sempre chega alguém e fala, não pode alguém partir o cordão? Isso nunca foi um cordão. É um feixe de energia que prende o espírito na matéria, que só se rompe na hora da morte, que tem a ver com o corpo e não com a saída. Então é um mito de que se romperia numa saída do corpo, e também ninguém entra no teu corpo enquanto você está fora, Felipe. Nem no caso da mediunidade, eu sou médium, eu posso falar isso por experiência. A aura veda o corpo quando a pessoa está fora, nada encosta ali, ninguém tem impressão digital igual o outro, ninguém tem cordão de prata igual o outro. Se caso fosse assim, engancharia tudo do lado de lá. Então um espírito desencarnado não tem corpo nem cordão de prata, ele não tem como se anexar à matéria. E se fosse possível entrar, um monte de gente já teria ido embora há muito tempo e teríamos espíritos pesados, né? Isso não é um filme de Hollywood, é realidade. Não acontece, é mito por falta de informação. E tem duas áreas, Felipe, que a pessoa não deve tentar entrar se ela não quiser estudar seriamente. A saída do corpo e a mediunidade. Tá? Não são áreas de brincadeirinha mística, são áreas sérias, semelhante atrai semelhante. Existe consequência para cada coisa que você está buscando. Você imagina, alguém falar assim, eu quero ser médium. Vai ter que estudar para poder entender o que está rolando. Não é só o fenômeno. A saída do corpo, não adianta se você não entender o que está rolando. Tem gente que não pode ser médium. Tem gente que não tem como ser médium, porque a mente dela está morrendo de medo de tudo, sabe? Ela não consegue lidar com a sensibilidade mediúnica que faz ela sentir um monte de coisa, ela tenta bloquear. Para ser médium, consciente daquilo que está fazendo, uma missão de trabalhar aquilo, tem que ter muita responsabilidade. E existe sacrifício também da pessoa, viu, Felipe? Que é o sacrifício do tempo para desenvolver, o tempo para trabalhar aquilo. Médium lida com espíritos grossos que ele vai ajudar. Ele não está lidando com mestres num além superior, está lidando com entidades carentes. Igual um médico. Um médico no PS, para poder trabalhar ali, tem que amar muito a medicina e ser muito responsável. O sofrimento está ali todo dia. Toda hora. Um médium lida com o sofrimento espiritual do mundo. Ele tem que estar preparado, tem que ser dedicado. Não é uma coisa que ele fala, hoje eu faço, amanhã eu não faço. São coisas que exigem aprofundamento. Certo. E assim, pelo que você falou, então, assim, eu pensando em relação à minha pessoa, eu teria muita dificuldade em ser médium justamente por causa dos bloqueios. Para você, médium não dá. Você não vai conseguir. A Sara desenvolveria mais rapidinho. Uma gente que eu já não posso fazer. Não, mas o que acontece? O médium, ele tem uma característica de abstração maior e de sensibilidade maior. Por que quando um artista vai fazer uma turnê, não é ele que organiza a turnê, é o manager, o empresário? Porque o artista, ele tá para fazer, ele não sabe coordenar. Porque ele não tem organização. Porque se ele organizasse, ele não seria o artista. Uhum. O artista precisa abstrair. O médium abstrai bastante. Então, a Sara tem a sensibilidade. Mas, por exemplo, você para organização é melhor. Nenhum médium é muito bom para organização, porque ele tende a abstrair. Começa a fazer, daqui a pouco ele viu outra coisa, você tem que ser uma pessoa mais focada. Por exemplo, 2 médiuns casados, os 2 abstraem junto quem faz as compras. Quem vai no mercado? Quem acerta a conta do banco? Né? Aí pede um mentor. Então, são experiências que cada um tem. O teu jeito para a mediunidade não é o melhor, mas se você fizesse um curso de reiki, cura prânica ou de passe, você seria ótimo para passar energia pelas mãos. São características que as pessoas têm. Já a Sara seria mais a parte da sensibilidade mediúnica dela, que estaria mais aberta. A parte da